Olá, pessoal, bom dia. Voltando aqui hoje, né, para iniciar nossa primeira aula de geografia. Eu sou a professora Nisete, vou trabalhar com vocês durante esse ano, se Deus quiser, né, na disciplina de geografia. E quero, antes de iniciar essa aula, desejar a vocês uma excelente semana, né, na presença de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos dê coragem para continuar diante das adversidades. Bem, o tema que trago aqui hoje é conceito e fatores da urbanização no mundo, né? Vou falar um pouquinho sobre os fatores, né? O processo de inicialização de urbanização, certo? O conceito e fatores da urbanização no mundo, né? Vem consigo aí o início da formação das cidades, que ocorre desde os tempos, né, do período neolítico, porém, no entanto, do ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas no campo, pois dependem destes para a sobrevivência. Ou seja, esses processos aí de estruturação das cidades, primeiramente, né, as famílias elas viviam do campo e com o passar do tempo as famílias foram buscando mais se aproximar das cidades. As cidades que eram cidades pequenas foram se tornando cidades, né, médias. Porém, esse processo de migração do campo para a cidade, ela durou muito tempo, né? Não foi assim de imediatamente as pessoas começaram a migrar. Elas migraram, né, lentamente. Isso lá no período, né, nos primórdios, no início, no período do Neolítico, certo? No entanto, a urbanização ela é o processo de transformação da sociedade de uma região ou território de rural para urbano, porém não apresenta somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação ao campo. Ou seja, nós só temos aí, podemos dizer que uma cidade ou um grande centro urbano se tornou, né, urbano quando esta, né, população urbana ou que mora em cidade ultrapasse o quantitativo populacional das pessoas que moram no campo, entendeu? Então, a partir do momento que esta população ultrapassa a população que vive e mora no campo, aí sim eu posso dizer que aquela cidade ou aquele centro, né, comercial, digamos assim, é urbano, certo? Em linhas gerais, o processo de urbanização das sociedades costuma ocorrer a partir do que se entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades. Esse fator está geralmente associado à industrialização das cidades e à mecanização do campo, onde trabalhador camponês é, de certo modo, substituído por máquinas no espaço produtivo. Ou seja, quando ele, né, cita, né, nessa linha, ele está justamente alinhando a um processo que ocorreu lá no início do século XVIII, né, quando lá na Inglaterra o processo de industrialização se iniciou. Ou seja, professora, mas que processo é esse? É quando as cidades começaram a desenvolver suas atividades, né, comerciais
a partir de indústrias, né? A partir da mecanização, ou seja, da modernização dos instrumentos utilizados para a fabricação dos produtos, tanto alimentício quanto vestuários, né? Calçados e entre vários outros. Então, a partir desse processo que iniciou lá no metade do século XVIII, tivemos aí um grande avanço desse processo de modernização das cidades. Tivemos também o crescimento, né, das cidades, que foi aí considerado processo de urbanização das cidades. Porém, não foi fácil, né? Teve vários problemas por conta disso, né? Então, essa questão aí dos problemas nós vamos entrar mais, aprofundar em uma próxima aula. Aqui eu trouxe algumas imagens para que vocês percebam, né, que através dela, né, a gente pode entender como se deu esse processo de imigração. Aí a gente vê já os maquinários, porém lá no início do século XVIII não havia ainda esse tipo de maquinário. Eu coloquei só para chamar um pouco da atenção de vocês, né? Mas já para vocês entenderem que a modernização chegou também, né, dentro das zonas rurais, onde hoje a maioria do cultivo agrícola é processado através de máquinas, né? Então, isso foi uma evolução e chegou já até próximo mesmo a nós, certo? Aquilo que era rústico, que era atrasado, hoje, né, se tornou bastante moderno. O processo de urbanização no contexto do período industrial, ela estrutura-se com base em dois tipos de causas, os fatores atrativos e os fatores repulsivos, né? O que são os fatores, o que são esses dois fatores? Vamos entender um pouco? Os fatores atrativos, como o próprio nome, né, sugere, fator atrativo, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização. Aqui nós vemos nessa foto uma megalópole, ou seja, um grande centro urbano, né, onde tem milhões de pessoas. Então, esse processo ele é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu, né, primeiramente, ou seja, onde foi que ocorreu, né, o desenvolvimento das cidades. Inicialmente, lá no início do século XVIII, ocorreu em algumas cidades, né, da Europa, certo? Como a Europa, né, foi uma das cidades propulsora desse crescimento, né, ela saiu em frente, né, ela saiu na frente de muitos outros países e muitos outros continentes do mundo, certo? Então, esse fator atrativo que ele chama aí é justamente a industrialização dos produtos, na fabricação dos produtos e o desenvolvimento das atividades, né, e a comercialização. Então, isso trouxe consigo um fator que atraía muita gente para o trabalho. E essas pessoas, elas saíam do campo, elas saíam de outros centros, né, de outras cidades, e elas iam em busca dessas alternativas, que na verdade para eles na época não eram alternativas, porque havia certas condições de sobrevivência que em certos lugares não eram viáveis, e eles, né, precisavam manter a dignidade que é o trabalho, né, para poder sobreviver. Então, com isso, muitos foram, né, em busca desses trabalhos, né, que eram aí desenvolvidos pelo processo da indústria, né,
e fazendo com que os produtos se tornassem muito mais viável para a comercialização. Nesse fator atrativo, né, temos aí né, a chamada entrada de várias pessoas de vários lugares, de várias outras cidades, né, de outros continentes também, certo? Vale lembrar isso. O fator atrativo é justamente aquele que no momento em que, né, eu faço uma oferta de trabalho, eu estou procurando buscar a chance de ter um desenvolvimento maior nas minhas atividades. Então, quando eu oferto, né, eu estou colocando um fator atrativo. E esse fator atrativo ele vai atrair, né, pessoas para desenvolver as atividades essenciais ou necessárias daquele determinado meio, certo? Agora vamos os fatores repulsivos. O que significa os fatores repulsivos, né? Os fatores repulsíveis são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos. Esse processo ele ocorre em geral pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das terras nas mãos de poucos latifundiários. Ou seja, vale lembrar aqui, né, que nós vimos lá o fator atrativo e nós vimos também os fatores, né, agora repulsivos. Então vamos entender, né, que esse fator repulsivo ele é justamente um fator que ele foi provocado, né? Ele houve aí uma provocação e essa provocação é justamente, né, consequências advindas desse processo de industrialização que fez com que muitas famílias, né, perdessem seus lugares, perdessem, né, suas moradias. E com isso, elas não tiveram outra alternativa a não ser migrar para as cidades, ou seja, elas foram expulsas, né? Elas acabaram migrando para a cidade por um fator que expulsou do seu próprio lugar de moradia, do seu próprio lugar de origem, ou seja, do campo. Então, através desse fator, né, muitas famílias que viviam do campo, que viviam da agricultura, foram expulsos do seu lugar para dar espaço para a, né, mecanização do campo, na plantação, na época, lá no início, né, da industrialização, esse fator, ele justificou justamente porque as famílias tinham que deixar, né, sair dos seus espaços para dar espaço para plantação de algodão, era a plantação de pastagens, a mecanização destes para né, a comercialização da lã, entendeu? Então, o algodão na época ele era bastante, era uma produção muito viável para a época, justamente pela produção da lã. E na questão das pastagens, era justamente para ter pastagens para os rebanhos de ovelha, porque as ovelhas também ofereciam lã nesta época, certo? Então, isso se tornou aí um fator repulsível, porque eles acabaram expulsando as próprias famílias do campo e essas não tiveram alternativas e foram, né, para as cidades. Porém, lá o, o, não foram muito bem, porque as cidades já começavam a inchar de tanta gente e estes
não tendo condições financeiras suficientes, muitas vezes, muitos deles foram morar em cortiços, né? Foram criando aí as chamadas favelas e foi só aumentando consecutivamente as doenças e várias outras coisas, né? Vale lembrar também que esse fator, né, ele acontece mais nos países subdesenvolvidos, onde mais aconteceu esse processo. Foi lá nos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são justamente os países mais pobres, né? Os países emergentes, como eu vou citar, tipo Brasil, Argentina, Venezuela e entre outros. Porém, professora, não há somente países subdesenvolvidos, esses que eu citei. Há vários outros países desenvolvidos em outros continentes. Nós temos na África, nós temos aí na Ásia, vários países subdesenvolvidos, que são considerados países pobres, né? Que na maioria das vezes, né, oferece uma expectativa, e quando as famílias vão em busca dessas expectativas, encontra, né, outras, outros fatores, né? Até mesmo muitas pessoas que migraram do campo para a cidade moravam, né, em moradias totalmente precárias, difíceis de sobrevivência, certo? Então, quando eu trago aqui essas duas fotos, né, que é a invasão e a favela, o que foi que aconteceu nesse início? Tivemos aí, né, as primeiras favelas, que foi justamente quando as famílias não tendo a alternativa de morar em lugares melhores, elas foram procurar o morro para fabricar suas casas. E aí deu esse inchaço, né? Esse inchaço de casas, de amontoados de casas, uma em cima das outras. Mas isso por quê? Justamente porque eles não tinham condições e eles precisavam de um lugar para morar. Então eles buscaram o espaço da favela, do morro, para fabricar suas casas. Na invasão, é para a gente entender que aqui, na maioria hoje dos lugares, nós vamos ter invasões. E essas invasões, a gente não pode considerar elas como sendo urbana. Por quê? Não posso dizer que a favela é urbana, porque ela não tem a mínima, né, qualidade, ela não oferece a mínima qualidade de você viver bem, né, dignamente. Não tem saúde, não tem educação, não temos os serviços de segurança, não temos saneamento básico. Então, submoradias, moradias precárias, onde as famílias vivem à mercê. Só a partir do momento em que esses serviços aparecem, né, educação, saúde, lazer, segurança e saneamento básico, a partir do momento que aparece nessas comunidades e que essas são reestruturadas, aí eu posso chamá-los de urbana. Porém, esses espaços, elas acontecem mais, a maioria, em torno das cidades, certo? Vale lembrar isso, que elas acontecem em torno da cidade, né? Elas não acontecem dentro da cidade. Eles buscam espaços não em torno da cidade para poder, né, construir as suas casas de papelão, de lona, de materiais que eles encontram para ficar debaixo. E ali é implorar por moradia, implorar por serviços essenciais de sobrevivência digna, certo? Então, um abraço, até a próxima aula. Voltarei com mais explicações sobre o processo de urbanização. Abraço.